Não, hoje pelo jeito, viu? Vai caber a gente. Não, então ela senta em outro lugar. Senta você, você quer dar falta. Tá bonzão? Por quê? Tá bonzão? Oh, beleza? Você não tá aqui, né? Ai, tô com calor. Você viu, né? Com quem foi jogar Palmeiras? Só falta ele perder. Tomara. Eu vou descer pro Santos. Porque A cidade vai comer mesmo. eu tô vendo assim que a turma tá muito marcação com o Neymar e tá prejudicando o Santos por causa de, sabe, politicagem. Não, meu Deus, o moleque leva a seleção nas costas, leva o Santos nas costas, como fica a mídia. Tem que avisar a Beth. De fora. Obrigada. Aí eu já vou pôr minha água. De quem é essa água? Você quer uma? Pra quê? Ela disse que não vai. Mas ela escreveu. Você escreveu hoje na abertura. Você não viu o que você escreveu? É, não foi o momento meu. Ah, aquelas senhoras aparece pelo não, não foi com a Nath. É com a Nath. Eu digo sempre com a Nath. Me bota no meio, senão a Nath me por ele. Você viu aquele dia que coisa de me meto mais no serviço da Nath. Tem uma caneca mais ali. Já tem caneca aí, Jorge? Ela também o dia, o irmão e do tio. Notícias do irmão e do tio. Luiz Carlos, exatamente. Letra miudinha. A gente ajudando. Bom, eu peguei e vou gravando psicofonia de qualquer forma que eu tenho que passar. Quem será que vai fazer hoje? Acho que ou é a Thelma, ou é a Sandra, ou a Nádia. A Nádia só pode arrumar, você percebeu? Eu nunca vi Eu começar mais cedo. São 9 por hora. Caramba, 9, Jorge. Ah, ela tá. Quando começa a cantar ele, já começa. Tá bom. Qual a casal simpatia? E ela, não. Tiana, maravilhosa. Coisa bonita. Fica bem claro. A não ser que ela ainda pra sentar aí, a Beth, porque não coube aqui. A Beth não é baixinha? Ela não é baixinha? É baixinha, ela fala baixo. Ela podia sentar lá. Você acaba de por baixinho. Sim, senhora. Não precisa nada pra mim. Por que a Beth não vai conseguir sentar aqui desse lado? A Beth não vai conseguir sentar aqui, porque nós vamos conseguir baixar. Pede pro Edson pular na cadeira. Vai sentar. É o Léo que está sentado lá. Que é o Léo. É, então é isso que nós estamos Peraí. mas é ruim. É ruim a Betinha não participar. Só se sentar, gente, não dá pra entrar. É. Entra só aí nós três. Vai sair. Você quer pular pra cá? Não, Fala a cadeira. A Beth. Ela vai aparecendo na live. Nós vamos aparecer só de costa. O Betinho Jorge falou que era melhor você passar por baixo. Então, não, se me der Não, vontade de fazer Beth, xixi. Beth, você é artista, vai aparecer na live. Nós que estamos de costa, nós não vamos aparecer. Mas bem que ela veio, você vai dar pra mim? Ainda Como bem é que que ela é? veio produzida. Caminho. A Thelma passa pra ela. eu passo pra ela.
E você passa pra mim. Você vai Só não mira aqui porque tem uma travessa. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Hoje eu faço questão de falar a todos de pé, porque hoje é um momento de muita alegria, mas muita alegria mesmo, gente, porque hoje nós estamos comemorando 49 anos de Grupo Noel. Então, em honra e homenagem a duas pessoas que são os pilares desta casa, a avó Lourdes e a avó Marta, eu faço questão de falar a todos de pé. E agora eu vou passar para tia Cleia, que vai dar uma palavrinha para nós, porque a tia Cleia é filha da avó Lourdes e ela tem história aqui, ela viveu muito aqui, então vamos homenagear as duas através da tia Cleia. Então ela vai dar uma palavrinha para vocês. Muito obrigada. Já tá passando. O que eu tenho a dizer é gratidão por ter caminhado com as duas e com todos os ensinamentos que ela deixou. As duas foram especiais, cada uma no seu setor. Eu tive a oportunidade de estar com elas desde o começo. Então, o que eu tenho a agradecer e a respeitar as duas. É com muito carinho que eu estou hoje aqui para falar para vocês que eu assisti quando foi fundado o grupo e permaneci até hoje. E isso eu agradeço por essa casa ter tantas alegrias que nos deixou e que nos trazem à medida que a gente consegue atender as pessoas que nos procuram. Começamos pequenininhos, hoje nós temos esse salão grandão. E nós temos só agradecer. Agradecer a todos vocês, aos trabalhadores, aos assistidos, a todo mundo. Que cada um que chega nessa casa é recebido com amor e vocês podem sentir isso. Aqui é uma casa que sabe receber as pessoas com carinho e com amor. É isso que eu tenho a dizer para vocês. E então esse evangelho dessa noite, para nós, e eu acho que para vocês também, é especial. 49 anos. O ano que vem teremos uma grande festa, se Deus quiser. Obrigada por terem vindo. Espero que saiam daqui com o coração leve e cheio de alegria. Muito obrigada, tia Cleia. Tenho um aviso a todos. Este evangelho, ele está sendo gravado e transmitido online pelo Instagram do Grupo Noel, tá bom? Então, quem sabe, né, que vai ser transmitido, pode nos assistir aonde estiverem. E aí, depois vocês, acredito que vão poder assistir também, tá bom? Então, agora, por favor, desliguem os celulares. Verifiquem se está no mudo, para que o barulho não atrapalhe o nosso trabalho. Tá bom? E nós agora sim vamos iniciar o nosso trabalho e a gente inicia cantando o hino de aprendizes do Evangelho.
Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos derradeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos derradeiros do Evangelho Redentor. Ai, que susto. Tá acompanhando, gente. Boa noite a todos. Muita alegria em recebê-los nesse dia tão especial, nessa noite, né, melhor dizendo, tão especial para nós todos. E que o nosso evangelho possa ser puro amor, com certeza. Dando continuidade à nossa preparação, eu vou ler uma poesia do livro Buscando Jesus. A poesia do Noel foi psicografada pela avó Marta e tem por título Salário Justo. E disse-lhes: ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Essa frase está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 4. Amigos, o tempo passa, valorizemos o agora, a bênção que é esta hora, unidos em oração. É uma horinha apenas que durante uma semana dão à criatura humana a paz e a consolação. É na tarefa cristã que o ser se modifica e ao mundo testifica sua modificação. Porque aquele que ama, no seu trabalho não falha, e à sua volta espalha a paz e a consolação. E ao ser modificado, o ser modificado mostra aquele que erra, é que faz tremer a terra, causando a desolação. Vamos, pois, testemunhar que o discípulo leal combate a treva e o mal com a força da oração. Como disse em princípio, valorizemos o agora, pois mesmo à última hora, quem for fiel servidor recebe do Pai Celeste o justo salário de amor. Muito lindo, né? Então, um ótimo evangelho para todos nós, e que essa alegria se torne em vibrações de muita luz para os amigos da espiritualidade que estão aqui e para todos nós que estamos em tarefa e vocês que estão aí aguardando. Muito obrigada. Vou passar para os nossos amigos que vão comentar o evangelho desta noite. Luciana. Boa noite a todos. Boa noite. Todos muito bem-vindos, e é uma alegria nós estarmos no nosso Evangelho das terças-feiras e ter os nossos corações envolvidos em tanto amor nesse dia tão especial, simbólico de celebração. E eu gostaria de reforçar que este evangelho ele está sendo gravado e transmitido online pelo Instagram do Grupo Noel. Deve depois ficar à disposição para quem quiser assistir de novo ou compartilhar com familiares e com amigos. E o evangelho de hoje, nós vínhamos, nas últimas semanas, estudando um livro que ele fala das parábolas de Jesus. Então, e quais são os ensinamentos que essas parábolas traz
para a gente. E a gente passa a entender que as parábolas, embora elas são contadas como histórias, mas essas histórias, e a gente olha com um olhar do ponto de vista humano, né? E a gente passa a entender que as parábolas é para estender o nosso olhar do ponto de vista espiritual. O que essas parábolas trazem de ensinamento para cada um de nós. Então, nós, semana passada, nós estudamos a última parábola e esse livro continua, na segunda parte dele, falando, tem o título Ensinos de Jesus. E o tópico de hoje que nós vamos comentar, que nós estudamos e nós vamos comentar, refere-se aos apóstolos. Então, por que será que Jesus, na sua trajetória, ele podia escolher pessoas importantes ou pessoas que tinham alguma relevância, né, naquela época, ou que tinham algum bem material, e ele não fez isso, ou que conheciam muito bem as Escrituras, né? Ele não fez isso. Então, o que ele fez? Então, por que ele escolheu esses 12 homens? Né? O que eles tinham que Jesus enxergou que ninguém enxergava neles? E isso nos faz pensar também que talvez na nossa insignificância nesse mundo, qual o olhar de Jesus para a gente? O que Jesus enxerga dentro de nós que às vezes nem nós mesmos enxergamos? Então, essa história ou esse texto de hoje, ele vai nos trazer algumas informações acerca desse ponto de vista. Então, nós costumamos ler um trechinho que ele traz aqui, que no caso hoje é de Mateus, que ele vai contar que Jesus, ele estava andando ao longo do mar da Galileia e hoje ficaria ao norte de Israel, né? Então, Jesus andando lá e ele viu 2 irmãos. Isso é relatado no Evangelho de Mateus, né? Então, ele começa falando que, e andando ao longo do mar da Galileia, ele viu 2 irmãos. Quem que eram esses 2 irmãos que ele viu? Muito bem. Simão, também chamado de Pedro, e quem que era o irmão dele? O André. Lançarem a rede ao mar, porque eles eram pescadores. E aí, continuando o texto aqui de Mateus, e disse-lhe, segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixe, mas Jesus disse que eles se transformariam em pescadores de homens. Então, veja o potencial que Jesus enxergou nesses homens simples, para dar esse salto, né, moral. E então, bom, continuando aqui, aí ele continua assim, imediatamente, tanto Simão Pedro como André, eles deixaram as redes e seguiram Jesus, passando adiante, né, Jesus passando adiante, ele viu outros 2 irmãos, quem que eram? Tiago e João, que era o mais novo, filhos de Zebedeu, que estavam na barca com seu pai, consertando as suas redes, e o chamou. Eles, logo deixando a barca e seu pai, o seguiram. Então, o autor desse livro, ele pega esse texto para comentar do Evangelho. Então, a gente vai voltar lá aproximadamente, né, há 2000 anos, lá nas terras da Galileia, que Jesus, né, conta aqui que caminhavam, e ele convivia com pessoas muito simples, né, pescadores, e aí Jesus, quando ele começou a tarefa dele pública, né, de se disseminar todo o que a gente conhece hoje do Evangelho, ele se deparou em preparar 12 homens. Para quê? Para Jesus ensinar esses 12 homens e esses homens se transformarem. E por meio da sua transformação, ou da transformação de cada um deles, eles levariam a Boa Nova e levariam os ensinamentos de Jesus disseminados, que até hoje a gente estuda, né? E
e ver como que isso pode fazer parte da nossa vida. E aí, como eu falei anteriormente, né, por que será que Jesus escolheu aqueles 12 homens, que eles poderiam escolher outros do ponto de vista humano com alguma relevância? Então, eles escolheu pessoas simples. E Jesus escolheu homens muito diferentes entre si. Eles eram, pescadores, outro, o Mateus, ele era cobrador de impostos. Um era muito impulsivo, o outro era, enfim, mais ponderado. Outros, eles eram mais confiantes, outros mais inseguros. Então, são pessoas simples. Né? E Jesus, ele não escolheu homens prontos. Olha só, Jesus não escolheu homens prontos, né, para serem seus apóstolos e disseminar todo o ensinamento, mas homens capazes de se transformar. E aí a gente pensa também que a gente é capaz de se transformar, né? O Pedro lá com todas as suas questões, um homem simples, meio explosivo, e se transformou num caçador de almas, conforme o próprio Jesus diz aqui. E aí Jesus encontrou, nesses homens, um potencial imenso. E aqui ele comenta assim, em que momento que Jesus encontrou esses 4 pescadores? Foi num templo? Foi em algum local? Não. Jesus encontrou essas pessoas no seu local de trabalho. Então aqui ele fala que Jesus os encontrou trabalhando e não em templos. Então, portanto, Jesus ele nos encontra no meio da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família, nas nossas responsabilidades, nas nossas imperfeições. Porque todos nós podemos também nos transformar em pescadores de alma. Então, o Evangelho, ele vem nos trazer essas diretrizes, ou esses ensinamentos, que a gente leva tempo para compreender. Porque nós, imperfeitos como somos, ou imperfeitos como somos, nós temos todos esses ensinamentos para a gente ir se depurando e aprendendo, errando, voltando, insistindo. E até ele comenta aqui que Pedro, ele era como um líder, né, lá para Jesus. E, entretanto, ele dizia amar Jesus na última ceia. E Jesus diz o quê? Você vai me renegar, né? Quantas vezes? 3 vezes. Então, ele afirmou que jamais abandonaria a Jesus. E pouco depois, ele negou conhecer a Jesus, quando ele foi perguntado, né, por 3 vezes. Olha só o que fala. Mas Pedro também, ele foi aquele que, depois dessa experiência dolorosa de negação, ele encontrou forças para recomeçar. Sua grande virtude foi a coragem, mas Jesus precisou transformar a coragem impulsiva de Pedro em coragem espiritual. E a gente vê no Evangelho a transformação que foi. Então a gente vê que não eram pessoas prontas, né? São pessoas como nós que se transformaram. E isso que o Evangelho de hoje vem nos trazer à luz, né? Que nós também podemos fazer isso. O que depende? Da nossa vontade de fazer sempre o melhor. E aí ele continua aqui falando que Pedro, ele começa relatando aqui algumas características de cada um dos apóstolos. Então ele fala assim, que o Pedro, ele era o quê? Ele era impulsivo, ele tinha impulsividade. O Tomé, ele tinha as suas dúvidas. Mateus, ele tinha um passado questionável, que ele era cobrador de impostos, né? Ele não era muito bem querido, né? Por esse motivo. E porque Jesus não enxergava apenas
o homem que estava diante dele. Ele enxergava o homem do potencial que ele poderia se transformar, que ele poderia se tornar. Então, quando Jesus olhava, ele não olhava aquele Pedro, né, com aquelas características impulsivas dele, um pescador simples, talvez semi-analfabeto. Ele enxergava com os olhos da alma. E será que Jesus também não nos olha, né, com os olhos da alma, e a gente começar a pensar começar a ter esse olhar de carinho para a gente, porque a gente tem esse potencial. E o Evangelho nos vai trazer diretrizes para que a gente possa alcançar essa dádiva, essa conquista com o nosso esforço. Tem o José Carlos de Luca, ele fala numa lição aqui desse livro, Uma Escola da Vida, que todos nós nascemos com a sementinha de Deus. Todos nós, como se fosse um campo de agricultura. A sementinha está lá. Basta a gente cuidar, regar. Com o quê? Com o amor, com a nossa humildade, com o nosso perdão. E essa sementinha, ela vai crescendo dentro de nós e vai o quê? Nos transformando. Então, para mim, o Evangelho de hoje, entendendo todo o que ele comenta aqui dos apóstolos, é a transformação, né? E será que essa transformação, ela é isenta de desafios? Ela é isenta de dor? Não. Ela tem os desafios. E é justamente esses desafios que Jesus nos concede para que a gente possa se transformar e sobrepor esses obstáculos, porque a gente pode entender, nossa, é só dor, ou não. Com essa oportunidade, eu tenho oportunidade de me transformar. Então, a dor, ela não precisa ser apenas sofrimento, ela pode ser transformada em aprendizado, em sentimento, em arte, em crescimento, e pode ser o catalisador da transformação. O que é catalisador? Numa reação química, quando você coloca um catalisador, uma substância, ela acelera essa reação. Então, isso, se a gente souber aproveitar, pode acelerar o nosso desenvolvimento, né? Mas depende com os olhos que a gente olha, se é com o olho humano, se é com o olho da alma, o olho do espírito. E continuando aqui, dentro de cada um de nós, existe um Pedro, né, com as características dele, existe um Tomé, talvez com nossas dúvidas, né, com a necessidade de compreensão, existe um Mateus, com um passado que precisamos transformar, né, e um pouco de João, que é o desejo de amar, estudar os apóstolos. Conclusão é estudar quem? A nós mesmos. Porque nós temos essas características deles. Então, a mensagem que eu queria deixar para a gente aqui é que nós nos transformemos pelo amor. Né? É isso que o Evangelho traz. E Jesus não prometeu uma vida sem dificuldades, né? Imagina na época deles, né? Há 2000 anos, com os apóstolos lá, com aquela civilização, né? Que ela era bastante endurecida ainda, né? E então ele não prometeu uma vida sem dificuldades, ele também não prometeu riquezas nem reconhecimento, mas ele mostrou que o caminho seria de trabalho, de renúncia, de perdão, de serviços. Se a gente olhar a história dos apóstolos de Jesus, é isso. Jesus, ele pouco falou, né? Do que a gente conhece dele é o exemplo que ele deu, que foi relatado pelos evangelistas aí, né? E que é a história dele. Ele mostra que ninguém caminha sozinho, né? Que nessa trajetória a gente não caminha sozinho. Então, os 12 apóstolos, eles eram diferentes e Jesus os reuniu em torno de uma mesma tarefa.
né? Com todas eles eram diversos, né? Com toda a diversidade entre eles, Jesus, ele reuniu para uma tarefa única, um objetivo único, que é o quê? Que é servir o próximo e construir o reino de Deus dentro de nós. E o Evangelho, ele é um roteiro disso que a gente fala, né? Um roteiro de transformação pessoal. E eu vou finalizar com um trecho aqui do Fonte Viva, que tem título, adivinhem qual o título dessa lição? Apóstolos. Então, eu vou pegar um trechinho aqui e comentar com vocês aqui. Então, ele fala assim, nesse trecho aqui, que é do Emmanuel Chico Xavier, psicografado pelo Chico, fala assim, o título é Apóstolos. O primeiro parágrafo, a primeira frase fala assim: o apóstolo é o educador por excelência. Será que Jesus e seus apóstolos não tiveram essa tarefa de educador, né? Nele residem a improvisação do trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Aí ele comenta assim, os apóstolos, porém, eles são os condutores de espíritos, porque nessa lição ele vai citar vários, ele cita o médico, ele cita o pensador, ele cita o cientista. Então, ele dá aqui a tarefa de cada profissão, né, ou do artista, do sacerdote. Aí ele fala, e o apóstolo? Os apóstolos, porém, são os condutores de espírito em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Então, a gente vê que, estudando o Evangelho, estudando os apóstolos, nós estamos estudando a nós mesmos. E a gente vê que, por mais imperfeito que nós somos, há o espaço para a transformação. O Evangelho, ele nos proporciona essa transformação. E uma última frase aqui que eu separei para comentar com vocês, fala assim, que todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos, investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos, primeiro, fiéis servidores do bem. Então, primeira coisa, nós sermos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Então, que esses componentes podem fazer parte da nossa vida e com a nossa luz aumentando a cada dia por meio do nosso desejo, do nosso esforço de transformação, que essa luz possa iluminar aqueles que estejam ao nosso lado também. Então, eu desejo uma excelente noite a vocês, que os apóstolos passam a fazer parte da nossa vida em reflexão, em boas atitudes, em boas ações. Então, feliz noite a todos. E agora eu vou passar para o Hamilton continuar as reflexões dessa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui reunidos, uma data especial para o Grupo Noel, para todos nós, né? E muito felizes por ter vocês aqui com a gente. Vou lembrar novamente que esse Evangelho está sendo gravado e transmitido online, pelo Instagram do Grupo Noel.
Então, sempre pode ser acessado posteriormente por esse Instagram. Bom, primeira parte, né, do estudo do Evangelho, logicamente se começa pelos apóstolos. Os apóstolos, eles são importantíssimos porque a tarefa deles foi dar continuidade aos ensinamentos de Jesus. Foi fazer com que esse Evangelho ficasse para sempre. Se a gente pensar, 2000 anos isso, né? É muito tempo. O primeiro Evangelho mesmo foi escrito 30 anos depois que Jesus foi crucificado. 30 anos é tempo mais do que suficiente para a turma ter esquecido já de Jesus. Mas esses apóstolos, depois da crucificação, se organizaram e mantiveram essa chama acesa. Continuaram a pregação, continuaram reunindo o povo. Então eles precisavam ser realmente homens que tivessem essa condição, homens firmes, né? Homens determinados. A missão de Jesus aqui entre nós, né, de trazer todo esse ensinamento que ele trouxe, logicamente não foi feita de qualquer jeito, foi muito bem planejada, e todas essas pessoas, né, que participaram da vida de Jesus já reencarnaram na época com essa determinação. Então, uma coisa que sempre me espantou nessa escolha dos apóstolos, né, é que, por exemplo, quando ele chama o Pedro, né, e o André, os dois estão pescando. No Evangelho, o Mateus coloca que eles estavam puxando as redes. Ele chama os dois: olha, vem comigo que vocês vão se transformar em pescadores de homem. Eles simplesmente largam as redes e seguem Jesus. Não tem aquele diálogo: bom, mas como é que vai funcionar? Que a gente vai ganhar com isso? Para onde que nós vamos? Qual é o caminho? Não tem perigo a gente fazer isso? Eu perguntaria tudo isso, sinceramente. Eles não, eles largam as redes. E olha, uma rede, acho que hoje em dia ainda custa muito caro. Imagina naquele tempo que isso era feito tudo à mão, tudo... Era uma ferramenta preciosa, né, para um pescador. Eles não tiveram dúvida, largaram aquele e seguiram Jesus. Vamos para onde? Vamos em frente. A mesma coisa acontece com o Tiago e o João. Eles estavam no barco, né, com o Zebedeu, que era pai deles. Jesus chama os dois, eles abandonam o barco, abandonam o pai e seguem Jesus. Simples assim. Quando eu fui convidado pela primeira vez para vir aqui para o Grupo Noel, eu nem sabia o que era espiritismo, vou ser sincero. Tinha uma ideia totalmente errada do que era. Mas eu aceitei o convite, mas não foi assim aquele negócio... Não, vamos lá, tudo bem. E olha que eu estava precisando, hein? Mas eu ainda... Bom, mas que hora que é? Se fosse de dia, eu trabalhava, não ia dar para ver. Ah, não, é à noite e tal. E como é que é lá, mais ou menos, sabe? Me dá uma ideia aí do que eu vou encontrar. Gente, eu não fui tão espontâneo assim como eles foram. E não era nada demais, né? Eu viria até aqui o grupo, se eu não gostasse, eu iria embora, nunca mais entraria. E está resolvido. No caso deles, não, eles simplesmente abandonaram a vida deles e foram seguir Jesus num tempo em que o perigo era grande sempre para todo mundo. A mensagem de Jesus, eles já deviam ter ouvido falar alguma coisa, né? Ela confrontava os poderosos. E confrontar poderosos nunca foi uma coisa segura em tempo nenhum.
há 2000 anos atrás, que o poder dessas pessoas então era muito maior, vocês imaginam onde é que eles estavam se metendo. Mas eles foram, não tiveram dúvida, simplesmente largaram tudo, largaram a pescaria. E se vocês lerem o Evangelho, nós não vamos falar um por um aqui, com todos os apóstolos aconteceu exatamente a mesma coisa. Ah, eles já reencarnaram para isso, então é lógico que eles tinham que seguir. Não sei, né? Para dizer a verdade, eu não sei nem muito bem por que eu reencarnei. Mas tudo que eu faço na minha vida, eu tenho minhas ponderações, eu tenho meus cuidados, eu não vou me jogar de cabeça só no impulso. Mas eles foram e se deram muito bem, né? Afinal de contas, seguir Jesus deve ter sido muito, muito edificante. E outra coisa também é que a gente sempre fala de Jesus e os 12 apóstolos. Então você imagina assim uma fila andando no deserto lá, 13 pessoas. Não era nada disso. Muitas pessoas seguiam esse grupo. Eram centenas que iam atrás deles, deve ter chegado até milhares. Por quê? Porque eles queriam aprender. Pessoas que foram curadas, pessoas que foram liberadas, né, de algum espírito que tivesse perturbando, pessoas que aprenderam e acharam que aquilo lá era legal e resolveram seguir Jesus. Então o grupo que seguia Jesus é muito grande. E esses 12, eles eram encarregados inclusive de cuidar desse grupo. Agora, uma coisa que é impressionante é que quando a gente lê os 4 evangelhos, a gente encontra os 12 apóstolos sempre, eram aprendizes. Então eles tinham dificuldades para entender a mensagem de Jesus, eles tinham dificuldade para executar as tarefas que Jesus atribuía a eles, eles tinham uma série de dificuldades. Aí você pensa, poxa, mas esses 12 vão continuar a obra de Jesus, né? Quando a gente passa os 4 evangelhos e lê Atos dos Apóstolos, que eles estavam sozinhos e já com uma mediunidade mais apurada, eles são completamente diferentes. O Pedro, que negou Jesus, né, na noite anterior à crucificação, tem uma passagem dos Atos que ele é preso, ele e o João, eles são presos por estarem pregando, vão para a cadeia, daí eles são soltos. O que eles fazem quando saem da cadeia? Eles voltam a pregar, eles não vão nem encontrar os outros, simplesmente eles continuam aquilo que eles estavam fazendo, são presos novamente, e fica um ciclo aquilo. Eles são presos, são soltos, vão pregar, são presos de novo. Então eles não têm mais aquela preocupação que tinham. Nossa, o que vai acontecer com a gente? Eles se dedicam realmente ao trabalho, né, que eles se propuseram. E essa base, né, que Jesus tinha, ela começa até antes dele, né? Ela começa com João Batista. João Batista era uma figura completamente diferente de Jesus, era uma pessoa mais firme, mais dura. A gente vê no próprio Evangelho ele discutindo com os fariseus. Ele realmente fala duro com as pessoas. Mas ele é o encarregado, né? Ele é o profeta, ele é o sujeito que chegou e diz que o enviado já estava entre nós. E apresenta Jesus como enviado de Deus para trazer os ensinamentos. E inclusive alguns apóstolos já pertenciam ao grupo
do João Batista. E o João Batista praticamente ele acabou morrendo por se negar a conceder lá os desejos do Herodes, né? Que ele criticava o rei porque o rei era casado de uma forma irregular, e a mulher do rei pediu a cabeça do João Batista, né? E conseguiu. Então o João Batista morre por combater os poderosos, e mesmo assim essas pessoas que seguiam João Batista, alguns deles passaram a seguir Jesus. Então, apesar do perigo, apesar do medo, apesar de tudo, né, que poderia acontecer, o Evangelho ele segue sendo desenvolvido. Outros apóstolos, né, que nem compartilhou com os ensinamentos com Jesus diretamente, que foi o Paulo, ele também continua essa pregação e é o grande responsável por divulgar o Evangelho fora de Jerusalém, fora da Judéia. O Paulo ele prega ali pelo Oriente Médio, por alguns lugares da Europa já, e chega inclusive, né? Chega a Roma. E ele que começa a pregação do Evangelho em Roma, que é anos e anos depois, né, séculos depois, onde realmente o cristianismo cria um corpo, que o Estado romano se torna cristão, e isso dá força para que ele sobreviva e prospere. Apesar de todas as manipulações, foi o grande responsável por a gente ainda hoje ter esse manual, né? Esse livrinho de regras aí, que se a gente conseguisse praticar, eu acredito que a nossa vida seria muito melhor. Bom, pessoal, boa noite a todos. Uma boa semana para vocês. E agora eu vou passar para a Monaim, que vai dar continuidade. Boa noite a todos. É sempre uma alegria, né, estarmos aqui estudando a vida de Jesus, seus ensinamentos, essa renovação dos apóstolos. Mas antes eu só queria lembrá-los que esse evangelho está sendo gravado e transmitido online pelo Instagram do Grupo Noel. Então, nós estamos estudando o livro As Parábolas e os Ensinamentos de Jesus. Já vimos todas as parábolas e agora começamos hoje os ensinos de Jesus com os apóstolos, né? Então, eu gostaria de trazer para vocês que no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, no capítulo 12, A Vinda de Jesus, diz lá que começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Olha o início, né? O início da pregação de Jesus, né? E aí, como já foi falado, os apóstolos eram pescadores, eram ignorantes, eram humildes, né? E para a gente começar com o Evangelho de Jesus, com essa história, né? Que a história da noite, e é tão interessante que nesse Evangelho, que está comemorando 49 anos do Grupo Noel, se fala sobre os apóstolos. E aqui nós tivemos tantas pessoas maravilhosas, né? Dona Marta, Vó Lourdes, Tia Bili, e que continua aqui, Julinho, continua aqui a Kyoko, né? Continua aqui trabalhando, também são discípulos de Jesus, né? Mas a gente pode lembrar, nós podemos lembrar também de João Batista, né? Porque João Batista foi o precursor, aquele que veio antes para preparar
o caminho para a chegada de Jesus. Então, no livro Boa Nova, né, de Chico e Humberto de Campos, lá tem um texto, né, que fala um diálogo entre a mãe de Jesus e a mãe de João Batista, que é Isabel, né? Então, as duas estão conversando, e daí Maria de Nazaré, né, Nossa Mãe Celeste, ela diz assim, olhando os dois conversando: essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. E Humberto de Campos continua, e ele vai agora mostrar como é que foi o início dos primeiros discípulos, né, dos apóstolos que foram convidados por Jesus, né? Iniciamos então lá com João Batista e Jesus, né, que iniciam na terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. João Batista, ele foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. João Batista é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra. Com quem? Com as suas próprias imperfeições do seu mundo interior, né? A fim de estabelecer, né, a si mesmo, em si mesmo, o santuário de realizações com Cristo, para fazer essa transição da justiça, que era Moisés, das leis mosaicas, para o amor que Jesus vem nos trazer, né? Então, esse processo também, essa mudança, né, das leis, né, da justiça de Moisés para Jesus com amor, vai acontecer com os apóstolos também, né? Porque eles eram frutos daquele tempo. Eles viviam ali naquele momento, né? Moisés, os fariseus que cobravam todas as leis, né? Cobravam todos aqueles códigos que eles tinham, né? E aí Jesus, lá nos primeiros dias da sua pregação, com 30 anos, ele aparece, esse texto, essa história está no livro Boa Nova, né? Ele está sentado perto do templo, e um sacerdote chega para ele e pergunta o que ele fazia ali, na cidade. Aí Jesus diz: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, e meus companheiros, os discípulos, hão de chegar de todos os lugares, né? E aí, vou só rememorar algumas falas que já tivemos essa noite, né? Jesus, né, depois de um tempo, está lá na margem do Tiberíades, e aí ele se dirige para um grupo alegre de pescadores, né? Ele se aproxima, e dois deles, como a Érica já falou, e também o Hamilton, Simão Pedro e André, filhos de Jonas, Jesus disse: Simão Pedro, Simão e André, né? Filhos de Jonas, que era o pai deles, venham da parte de Deus, e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. E aí sabe o que eles dizem? Sede bem-vindo, né? Aí Jesus fala docemente do evangelho da Boa Nova e pergunta assim para os dois: quereis ser meus discípulos? E a resposta, né, eles primeiro se interrogam, né, olham dentro de si mesmo, né, e eles dizem: Senhor, seguiremos os teus passos. Então aí já tem os dois primeiros apóstolos. Então Jesus, junto com Simão Pedro e do André, né, e como o Hamilton falou, um grupo grande de curiosos, né, de seguidores que acompanhavam onde Jesus estava, eles vão para o centro de Cafarnaum, e Jesus entra na coletoria de impostos. E ele vê um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, e pergunta para ele: que fazes tu, Levi? Né? E Levi responde: recolho os impostos do povo devido a Herodes. E aí Jesus diz para ele, né, Levi, que será o Mateus, né, evangelista Mateus: quer vir comigo para recolher os bens do céu? Olha que pergunta. Quer vir? Ele recolhia os impostos para Roma, né? E aí ele fala assim: quer vir comigo para recolher os bens do céu? Levi, né? Ele diz assim, na hora, como Hamilton comentou: Senhor, estou pronto. Então aí já são 3. Aí esse grupo numeroso vai lá para a casa do Simão Pedro, e lá Jesus faz o primeiro evangelho de luz, né? E mais tarde, né, Jesus faz a primeira pregação da Boa Nova
na praça de Cafarnaum. Então veja o acontecimento, né? Porque Jesus com 30 anos, ele esperou o momento de começar a sua pregação, de ter os seus discípulos, né? E aí ele faz a sua primeira pregação. Aí Jesus nesse momento está olhando aquele povo, né? E o que ele vê? Jesus vê os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores, que em suas mãos seria o material para a sua construção eterna e sublime. Jesus diz, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? No dia seguinte, Jesus se aproxima novamente lá nas margens do Tiberíades de mais 2 jovens e diz a eles: filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Esses 2 jovens, como já foi falado, eram Tiago e João, 2 irmãos, que já tinham ouvido Jesus pregar junto lá de João Batista. E eles respondem na hora: mestre, mestre. Então aí já são 5, né? Esses 2 rapazes, né, que é o João e o Tiago, eles eram galileus, né? Eram de temperamento apaixonado, eles eram generosos, tinham almas sinceras, né? E aí João, que era o mais novo de todos, né, toma a mão de Jesus, beija a mão de Jesus, né? E Jesus acaricia seus cabelos, né? E aí nós lembramos que João é o que vai cuidar da mãe de Jesus, né? Maria, depois que Jesus é crucificado. E logo depois desse acontecimento, desse convite aos 2 irmãos, o pai deles vai lá conversar com Jesus, né? Para saber quem era, né? Esse mestre, né? E aí Jesus explica todo o trabalho de redenção da humanidade, né? Que vai acontecer, que vai ser difícil, né? Que não vai ter lucro material nenhum, como aqui foi falado, né? E aí o pai dele dá a bênção e diz: Senhor, meus filhos são vossos, né? Então, aí nós já temos aí os 5, né? Aí o Felipe, uma outra pessoa, ele era também de Betsaída, o 6º apóstolo. Como é que foi essa conversa? Jesus estava indo para Galileia e encontrou Felipe, que era da mesma cidade de Pedro e André. Jesus então disse para Felipe: siga-me. Felipe aceitou na hora. Olha que incrível, né, o que a Milton falou. Aceitou na hora, né? E aí Felipe vai contar tudo o que aconteceu, né, para o amigo dele, Natanael, que vai se tornar o 7º apóstolo. Natanael, muito cético, como muitos de nós, né, diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Só que daí quando vai Natanael junto com Felipe para se aproximar de Jesus, né? Jesus diz que Natanael era um verdadeiro israelita, né? E Natanael fica surpreso e pergunta de onde ele o conhece. Mas Jesus já diz: antes que Felipe o chamasse, eu o vi sentado debaixo da figueira. Veja, né? Jesus sabia de tudo que acontecia. Natanael então, né, olha admirado para Jesus e diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Numa primeira conversa, né, aquele vínculo que já existia, aquela aceitação plena, todos eles, né, morreram divulgando a Boa Nova, não ganharam nada, né? Ao contrário, sofreram muito, mas trouxeram a Boa Nova de Jesus. E aí depois nós temos, né, então como nós já temos todos esses, mas os outros, né, não tem uma marcação, um diálogo, nada. Tomé, o Dídimo, era de Galileia, era da Galileia também, né? Ele vai ser o 8º discípulo, né? Então não aparece uma conversa. Tomé já aparece lá no Evangelho, já integrado no grupo com os 12 apóstolos. Tomé é aquele que quer ter certeza, né, que Jesus ressuscitou, então vai lá e põe o dedo na ferida, né, de Jesus para ter certeza, como nós também. Ele precisava ver para crer. Ele ainda não tinha condições de crer sem ver, né, sem o fenômeno, a matéria, né. Depois nós temos também o Tiago, filho de Alfeu, né, que era irmão de Mateus, né, já é o 9º. E depois nós temos Judas Tadeu, que é o 10º, o Simão Zelote, que é o 11º, 11º, e Judas Iscariote, que é o último,
né? E depois Matias, né? Que fica no lugar de Judas. Então, essa história, eu peguei essas frases daqui do Boa Nova, né? De Chico e de Humberto de Campos, para mostrar que muitas vezes Jesus nos chama, como foi falado aqui. E muitas vezes a nossa resposta não é tão pronta, não estamos ainda tão prontos como os discípulos, porque eles vieram mudar o mundo, eles vieram junto de Jesus, ainda tinham imperfeições, mas trabalharam, evoluíram e conseguiram. Então, eu só queria falar para vocês que tem um texto no Crônicas do Além Túmulo que fala sobre Judas. E eu convido a todos a ler esse texto, né? Crônica dos Além Túmulos, pelo Chico e do Humberto de Campos, porque Judas vai explicar que ele já superou. Apesar de nós ainda malharmos Judas, de falarmos sempre daquele processo que Judas vendeu Jesus por 30 moedas, né? Ele já passou. Então, que nós possamos lembrar que as pessoas erram, mas elas continuam, elas se melhoram. Esse é o evangelho de hoje, né? A nossa melhoria, a nossa persistência, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa vontade de sermos melhores. E estamos aqui fazendo isso, aprendendo o evangelho de Jesus no Grupo Noel, na noite de hoje. Uma boa noite a todos e eu vou passar para o Leonardo. Meus amigos, boa noite. É muito bom estarmos juntos aqui nos 49 anos do Grupo Noel, um pedacinho do céu em Vila Mariana. Lembramos que este evangelho está sendo gravado e transmitido online pelo Instagram do Grupo Noel. Sobre a passagem de hoje, Emmanuel nos fala que os apóstolos de Jesus não eram seres perfeitos ou privilegiados, mas sim homens comuns, profundamente marcados por fraquezas humanas, ignorâncias, paixões terrenas. Eles passaram por um longo e doloroso processo de renovação íntima através do trabalho, do sofrimento e da fidelidade ao Evangelho. Emmanuel retrata os discípulos como figuras reais e vulneráveis. Eram trabalhadores rurais, pescadores humildes ou cobradores de impostos sem grande erudição inicial. Lutavam constantemente contra o orgulho, a dúvida, como no caso de Tomé, o medo e a ambição política terrena em relação ao reino de Jesus. A grandeza deles não estava em um status divino prévio, mas na coragem de aceitar a própria cruz e reformar o próprio mundo interior. Emmanuel diz que o verdadeiro apostolado se faz pela vivência íntima dos ensinamentos do Cristo. Os apóstolos transformaram-se após compreenderem a sobrevivência da alma e a realidade da vida imortal. Emmanuel destaca Simão Pedro como símbolo de superação, um homem rústico que alcançou alta sublimação moral por meio de sucessivos reerguimentos e esforço próprio. Ser apóstolo significa servir na causa da caridade e da luz, renunciando aos valores egoístas do mundo para edificar o reino de Deus na própria consciência. E continua Emmanuel nas suas instruções, nas suas mensagens, dizendo que, focadas no verdadeiro sentido do discipulado cristão, no dever, na renúncia e na prática do bem, à luz do Evangelho de Jesus. Ser discípulo vai muito além de belas palavras ou proclamações verbais de fé. O verdadeiro discípulo aceita carregar a própria cruz de testemunhos e deveres, sem revolta ou transferência de responsabilidades. As únicas paixões justificáveis para o aprendiz do Cristo são aprender,
ajudar e servir a coletividade. A promoção pessoal e o orgulho representam interferências do ego na seara do bem eterno. E Emmanuel alerta sobre a armadilha do mas. Emmanuel alerta frequentemente sobre o uso da conjunção mas para justificar a desobediência aos princípios do Cristo frente às dificuldades cotidianas. Tem uma mensagem que está no livro Pão Nosso, a mensagem 7.9, que se chama, o título é O Mas e os Discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, Filipenses 4:13. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. A mensagem de Emmanuel. Então, meus amigos, o Evangelho de Jesus, nosso guia e modelo, é o roteiro que ele nos legou a ser seguido. E como foi dito aqui hoje, né? Nós às vezes resistimos em segui-lo, em colocá-lo em prática. Mas se queremos alguma mudança substancial em nossas vidas, é o caminho que temos. E esse caminho começa pelo nosso enfrentamento interior. Emmanuel nos fala que precisamos ter mais coragem para enfrentar a nós mesmos do que para enfrentar o nosso inimigo. Então, que a gente possa, diante dessa lição tão maravilhosa, refletir, meditar e colocar em prática. Eu costumo falar sempre aqui do LMP, não é partido político, é leitura, meditação e prece. Ler, está tudo escrito aí para a gente. Temos uma codificação de Kardec, os livros do Chico, cada mensagem linda, de Valdo Franco, Joana de Ângeles e muitos outros. Hoje nós temos esse privilégio, está em nossas mãos. Basta a gente arregaçar as mangas, ler, refletir e colocar em prática em nossas vidas. E se tivermos alguma dificuldade, basta a gente orar, pedir a Deus.
Basta a gente pensar em Deus, porque quando nós pensamos em Deus, nós nos ligamos automaticamente a Ele. Podemos fazer isso qualquer hora do dia, aonde nós estivermos. Quando eu penso em Deus, eu me ligo a Ele. E basta a gente pedir de coração, com humildade, palavras simples, poucas. Deus já sabe de antemão aquilo que a gente precisa. Mas é necessário que a gente faça esse movimento, né? Como nos ensina Jesus, ajuda-te, que o céu te ajudará. Que Deus nos abençoe a todos, que tenhamos uma semana de muita paz. Graças a Deus. Vamos ainda continuarmos, né? Mais um pouco, até podermos continuar a segunda parte do Evangelho, que são as vibrações. Mas lembrando de Jesus e lembrando de todos esses discípulos que se tornaram apóstolos, eu lembro de Pedro. Já foi falado aqui que Pedro negou 3 vezes Jesus. E depois de todo o processo que acontece, Pedro vai e funda a Casa do Caminho. E um dia ele está andando e um homem que era aleijado pede a ele algo, né? Ele diz assim: olha, dinheiro eu não dou, dinheiro eu não tenho, né? Não tenho para dar, mas eu posso te dizer, levanta-te e anda. E aí aquele homem levantou e andou. Então olha a transformação que acontece, né? Entre o Pedro de antes e depois. Nós também lembramos que todo esse convívio com Jesus que nós temos aqui também vai fortalecendo a nossa fé, para que nós possamos fazer isso, não com algum estranho que nos pede algo fora, mas com aqueles que convivem conosco, no nosso lar, no nosso núcleo de amizade, aqui no grupo que nós trabalhamos, somos voluntários, que tenhamos amor, que tenhamos compaixão, que tenhamos alegria de estar juntos, né? Nessa caminhada terrena que estamos hoje fazendo. Então que possamos todos nós olhar o próximo como Jesus olhava os seus discípulos, conhecedor de que eles já estavam prontos, precisavam passar, assim como tudo precisa passar pela experiência. Quando nós estamos com um pão na nossa frente, nós vemos que aquele pão teve que ter o trigo, que teve que passar pelo fogo, até chegar à nossa mesa. Nós somos assim também, trabalhadores de Jesus, na seara de Jesus, e nós passamos por todo esse processo. Como iniciamos esse processo, como Jesus iniciou seus discípulos? Pelos cursos da casa. Então lembramos aqui que o Noel tem vários cursos, tem cursos presenciais, tem cursos online, para que vocês possam, quando o Noel for fazer 50 anos, né, ano que vem, que vocês já possam estar participando desse grupo Noel, que acolhe a todos. É sempre uma alegria perceber o crescimento de todos nós. Nós começamos aqui, viemos aqui no primeiro momento através da necessidade, pela dor. Muito difícil. Alguns podem ter vindo pelo amor, pelo conhecimento. A maioria vem pela dor. E aí nós chegamos a essa casa. Primeiro somos consolados, né? Recebemos nosso tratamento de passe, melhoramos, escutamos as palestras, vamos nos aproximando do Evangelho de Jesus e algo dentro de nós vai sendo mudado. Imagina, nesses 49 anos, quantos corações o Grupo Noel mudou, quantos corações o Grupo Noel tocou, com a nossa querida avó Marta, com a nossa querida avó Lourdes, trazendo sempre o amor, o sorriso, o abraço carinhoso, né? Então é assim que a gente vai trabalhando, com amor e conhecimento. Kardec falava: espíritas, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Então fica aqui também o convite para vir fazer os cursos do Grupo Noel, para vir assistir às palestras, os evangelhos, participar das nossas festas, né? De Natal, do Dia das Mães, né? Festa junina. E assim nós vamos crescendo, transformando esse nosso coração, que às vezes começamos com ele tão doído, tão pequenininho,
E ele vai crescendo com laços suaves da amizade de todos nós aqui, da espiritualidade amiga. Vó Marta, Dona Marta, né, desencarnou e continua cuidando, trabalhando conosco, nos ensinando, né, nos orientando. Então que possamos todos nós fazer esse processo que Pedro e os outros discípulos fizeram, fazer dentro dos nossos corações essa caminhada de amor no Evangelho. Então agora nós passamos, né, para nossa Nádia querida. Gente, passa primeiro para ter uma que ela vai dar uma vez. Nós vamos nesse momento em reconhecimento e gratidão a Dona Marta e a Vó Lourdes e a todos que participaram da formação e da construção deste grupo. Nós aqui da mesa vamos fazer uma oração coletiva, onde cada um de nós que está aqui vai falar uma palavra. Cada um pense numa palavra e vocês falem. E antes da gente iniciar, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos por um pouquinho e nós vamos nos unir, nos dando as mãos e formando um grande coração, um coração de luz, de amor, de reconhecimento e de paz. E nesse coração nós vamos colocar todos os nossos melhores sentimentos, para que esse coração, numa projeção luminosa, suba aos céus e leve até o coração da Dona Marta e da Vó Lourdes o nosso carinho e a nossa lembrança. E assim, eu vou dizer alegria, oportunidade, amor, trabalho, amor, transformação, fraternidade, Conhecimento, Gratidão, Fé. Paz. amor, esperança, amor. Eu peço licença para dizer amor, gratidão. E assim, com os nossos corações envolvidos nessa emoção, nessa gratidão, nessa alegria de estarmos reunidos nesta data tão importante, nós vamos fazer as nossas vibrações desta noite. E é o momento em que todos nós, com os corações e os pensamentos unidos em Jesus, vamos doar o nosso melhor, em cada pensamento, em cada palavra, que é o nosso amor. E assim, tranquilos e confiantes no Divino Amigo e Mestre Jesus, vamos vibrar muita paz, harmonia, respeito e fraternidade entre todas as nações e os seus dirigentes. Lembrando dos países que se encontram em conflitos, vamos vibrar luz, bom senso, boa vontade aos dirigentes, diálogo para se restabelecer a paz. Lembrando das criaturas que vivem nesses locais, que sejam envolvidas em coragem, fé e esperança. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, a nossa pátria tão querida. Muito amor, proteção, paz e união. Por todas as casas religiosas, instituições que praticam a caridade, o acolhimento fraterno, muita luz, união e harmonia para todos os seus dirigentes e colaboradores.
Vamos envolver em amor, carinho e proteção os bebezinhos que estão chegando ao nosso planeta e as crianças, para que sejam reeducadas nas bases do amor cristão. E para aquelas crianças que dentro dos seus lares muitas vezes se sentem sozinhas, que possam neste momento ser envolvidas em muita luz e muito amor. Por todos os jovens, que haja bom senso, equilíbrio emocional, responsabilidade e escolha dos seus caminhos, para que tenham serenidade e para que recebam todo o amor que precisam e merecem. Pelos idosos, vibrações de amor, respeito, amparo, que tenham saúde e muita paz. Para os doentes do corpo e da alma, vamos vibrar fé, confiança, saúde física e emocional. Para os desempregados e desabrigados, fé, coragem, perseverança, para que possam reconstruir os seus caminhos. Vamos vibrar por todos os lares, por todas as famílias, que haja sempre respeito, amor, compreensão e paz. Vamos vibrar agora por aqueles que deixaram seus nomes aos cuidados das vibrações do nosso Evangelho. Vamos envolver a Satie Nakagawa em vibrações de saúde, de sustentação para o seu sistema ósseo muscular e proteção para o seu sistema imunológico. Tomásia Maria da Conceição em saúde para os seus rins e sustentação espiritual. A Pamela Meirelles Araújo, vibrações de recuperação, de proteção para o seu sistema circulatório cerebral, fé, esperança e sustentação física. A Maria José Alves Molim, saúde, recuperação, sustentação espiritual. A Maria José Farani, vibrações de saúde, de sustentação espiritual, proteção para o seu sistema imunológico e confiança. E para sua irmã Ruth, tranquilidade e fé. A Martinha Galego Tomás, em saúde, tranquilidade, sustentação física e harmonia. O Sérgio Lourenço Guelph, que está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vamos envolvê-lo em equilíbrio emocional, bom senso, vigilância para os seus pensamentos. Marcos Antônio de Pádua, vibrações de saúde e recuperação para o seu pâncreas, harmonizando também todo o seu sistema circulatório. A Bia, nossa amiga e companheira aqui do Grupo Noel, está no Hospital 9 de Julho, UTI, leito C23, recuperando-se de uma cirurgia. Vamos envolver a Bia em saúde, em tranquilidade, em confiança, em sustentação física e espiritual. A Sabrina Fernandes Reis, vibrações de saúde e luz curativa para o seu sistema ósseo e seu cérebro, proteção para o sistema imunológico. E para sua mãezinha Vera Reis, confiança e muita paz. Fátima de Jesus Ferreira, vibrações para o seu sistema neurológico, muita calma, coragem, fé e confiança. O José Marcelo Melo Fonseca, saúde física e emocional para ele e para toda a sua família, sustentação espiritual e harmonia. A Meire Martins, vibrações de luz curativa para o seu sistema ósseo, vibrações analgésicas e também equilibrando o seu sistema imunológico. Ricardo Alves, saúde para o sistema ósseo, também uma luz curativa e proteção para o imunológico. Lourdes Bernadette de Souza, recuperando-se de transplante de medula, sustentação física e espiritual, e que ela tenha a recuperação da sua saúde. A senhora Maria Novolani, protegendo todo o seu sistema cardíaco e circulatório cerebral, muita tranquilidade e sustentação espiritual. E para sua família, confiança e tranquilidade. O Felipe em equilíbrio emocional, sustentação espiritual, muita paz. A Tati em bom senso, harmonia e tranquilidade. A Giovanna e as crianças Alice e Eric em amor, serenidade e sustentação espiritual. Vibrando por todos os nomes que foram colocados na cestinha sobre a mesa, nos cadernos de vibrações, que todos recebam aquilo que mais necessitam neste momento. Mas nós também vibramos saúde e muita paz. Agora nós vamos vibrar pelo nosso Grupo Noel. Nós pedimos as bênçãos de Jesus para o nosso grupo, para todos os dirigentes da nossa casa, os trabalhadores voluntários, funcionários, e que todos nós estejamos sempre unidos e harmonizados, perseverantes na prática do bem, realizando as nossas tarefas com amor, disciplina e humildade. Gratidão aos benfeitores espirituais pelo amparo, orientação e proteção que nos oferecem sempre. Amor e gratidão à nossa avó Marta, à nossa avó Lourdes,
às demais famílias fundadoras do nosso querido grupo, à nossa querida tia Cleia, aos nossos queridos amigos e amigas presentes nesta mesa de trabalho, de reunião de evangelho, com quem nós compartilhamos a tarefa e este momento tão feliz e tão especial para as nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos continuar ainda tranquilos, serenos, unidos em pensamento e coração, envolvendo a nossa querida Sandra numa vibração de paz e tranquilidade, para que ela receba a mensagem do plano espiritual desta noite e no finalzinho diga também a sua palavra para o nosso grupo. Graças a Deus. Amigos queridos, estamos todos muito emocionados. Porém, a alegria de estarmos reunidos é tão grande que não cabe no nosso coração. Vocês todos que aqui se encontram e todos aqueles que fazem parte desta casa, que embora não estejam presentes fisicamente, temos a certeza que estão ligados a nós pelo coração. Agradeço as palavras tão carinhosas que vocês dirigiram a mim, a minha companheira Lourdes. Porém, meus amigos, eu confesso, nós apenas demos o primeiro passo, porque sozinhas nós não conseguiríamos fazer. Contamos com as nossas famílias, com aqueles que foram se juntando a nós, com o coração, com a disposição e com a fé. Enfrentamos dificuldades? Sem dúvida que sim. Porém, perseveramos. Hoje, o nosso Evangelho falou sobre aqueles convidados por Jesus a segui-lo. E eu posso dizer a vocês, todos nós somos convidados por Ele todos os dias. Talvez esperássemos que Ele se apresentasse a nós fisicamente, mas tenham a certeza que a presença dEle é constante. Ele disse que estaria conosco. Não importa onde nós estejamos, se na vida material ou na vida espiritual. Ele disse que estaria conosco. E Ele nos convida a todo instante. Quando nasce um espírito, e aquele lar acolhe esse ser com amor, é um convite do Mestre para segui-lo. E quando os pais dizem sim, e por vezes eles não têm tantos recursos, mas o amor é tão grande que a família
é o esteio, é o sustento, para que nós, espíritos, possamos seguir a nossa estrada evolutiva. Quando um ser se apresenta a nós, solicitando ajuda, o Mestre está nos convidando: siga-me. E como poderemos segui-lo? Apenas oferecendo ao próximo o nosso coração, a nossa palavra encorajadora, o nosso olhar de compreensão. Quando aquele irmão perdido nos vícios, nas dificuldades, se volta a nós, esperançoso de ajuda, o Mestre está nos convidando. E toda vez que nós nos debruçarmos sobre as nossas imperfeições, buscando corrigi-las, buscando nos libertarmos do orgulho do Evangelho, que o Evangelho nos traz como a grande chaga, o egoísmo, quando nós nos dispusermos a vencer a nós mesmos, é o Mestre nos convidando. Então, meus irmãos, nós que iniciamos esse trabalho, não somos melhores que ninguém. Não somos. Não pensem vocês que também não tínhamos e temos o nosso aprendizado. Por isso, não nos cabe glórias, não nos cabe um pedestal, porque nós queremos seguir trilhando o caminho do Mestre, procurando no nosso dia a dia colocar os seus ensinamentos como diretrizes dos nossos passos. E aqui nesta casa, nós nos sentimos felizes por verificar que cada um oferece aquilo que traz consigo para o trabalho. E como essas flores aqui na mesa, diferentes, mas que encantam com a sua cor, que nos encantam com a seu perfume. Assim somos nós, flores do jardim do nosso Pai, diferentes, porém unidos e unidas, nós podemos fazer esse jardim cada dia mais florido. E que as pessoas que buscam também
o nosso Mestre, possam se juntar a nós e ser acolhida ou acolhidas nesse jardim, para que participem dessa grande alegria de ser um trabalhador do Mestre. Eu deixo com vocês o meu carinho e não se esqueçam de todos aqueles que fizeram parte dessa jornada terrena, mas que continuam aqui, junto a vocês. Se eu pudesse dizer o nome de todos, mas ainda demoraria demais, não é verdade? E nós não temos todo esse tempo, não é? Vocês precisam retornar a seus lares. Mas tenho a certeza de que são todos queridos, amados por nós, e que nós só temos a dizer a vocês da nossa gratidão por tudo. Pedimos à nossa Mãe Maria que abençoe cada lar, cada família, ao nosso Mestre que nos auxilie nessa jornada em busca do nosso aprendizado, do nosso aprimoramento, e que nós possamos fazer brilhar a nossa luz como Ele nos ensinou, praticando o amor, a fraternidade, a caridade. O nosso mais profundo agradecimento, que esta casa possa contar com todos vocês, para que ela permaneça unida, que essa família Noel siga adiante com muito amor em seus corações. Um grande beijo da avó Marta. É muita emoção, né, gente? Uma noite muito especial, com muito amor, com muita emoção, com muita felicidade. Essa união tão amorosa entre todos nós, trabalhadores, vocês que vêm e confiam no nosso grupo, no nosso trabalho, e que todos nós permaneçamos sempre unidos nesse propósito de servir a Jesus, de sermos úteis à nossa evolução e a todos aqueles que buscam o nosso grupo. Que continuemos acolhendo a todos como fomos acolhidos um dia aqui, com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. E a nossa avó Marta por essa mensagem que realmente, com certeza, emocionou a todos nós, né? Porque ela, a avó Lourdes e todos, como ela disse, que são muitos, são uma expressão de amor e daqueles que serviram a Jesus com essa humildade, com essa dedicação, com disciplina e com o propósito de realmente ser útil, todos os dias, mantendo a simplicidade e a humildade. Agradecemos a todos pela presença, agradecemos a Jesus e aos benfeitores amigos pelo amparo que nos deram no Evangelho desta noite, e com certeza todos nós vamos embora para os nossos lares com o coração envolvido nessa emoção, nesse amor que vai permanecer por muitos dias, com certeza. Nós vamos ler os nomes agora de quem enviou mensagem, mas antes eu quero que a Sandrinha fale a palavrinha dela que ficou faltando. Vai ser com muito amor, com certeza. Depois a gente lê os nomes, tá bom? Nádia, diante de tudo isso, né? O que eu posso, Sandra, né? Falar? É vida. É compromisso de todos nós. Isso mesmo. Então, obrigada, Sandra.